Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 18. O que é que diz esse versículo? Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. É o fim, né? Paulo aqui está pedindo a graça de Deus sobre a vida desses irmãos das igrejas da Galácia. E o tema de hoje, então, tem a ver com essa questão do fim. O tema nosso hoje é considerações finais. Você pode repetir comigo? Mais uma vez? Considerações finais. Considerações finais. E é disso que nós vamos conversar nessa manhã. Considerações finais, o que significa isso? É o mesmo sentido que no português, aquela frase, no entanto, concluindo, ou seja, são as considerações terminais de toda uma argumentação. São a conclusão, a aplicação de tudo o que foi falado e de tudo que foi tratado anteriormente. E nós vimos, aqui na carta aos Gálatas, a grande tônica do que Paulo estava tratando. Quem é que lembra? Hoje eu vou perguntar muito disso para você, tá bom? Já que nós estamos nas considerações finais, a oportunidade de falar sobre os Gálatas só quando Deus tocar no nosso coração, no meu, no Gerson, ou de qualquer outro pregador que venha. Mas hoje então eu quero perguntar para você, qual era o grande problema que Paulo estava tratando com as igrejas lá da Galácia? Quem lembra aí? Quem lembra, levanta a mão. Rodolfo, vamos lá, o que é, Rodolfo, então? Isso, para quem não ouviu lá em casa, são o grupo dos chamados judaizantes, que queria impor às comunidades cristãs práticas do judaísmo, da religião judaica, em especial a circuncisão. Então, esse grupo chamado judaizante dizia o seguinte: olha, Jesus salva, tudo que ele ensinou, tudo que tem sido dito, mas precisamos também nos circuncidar. Então, eles queriam acrescentar essa... O microfone está cortando. Pega o da poltrona da direita. Muito bem. Então, vamos regular o som, tá bom? Tá bom? Muito bem. Então, esse grupo de judaizantes queria impor essa prática da circuncisão. E aí a gente conversou sobre isso, olhou para tudo isso. E agora, então, dos versos de 6 a 18, por assim dizer, o resumo de tudo isso e a maneira, então, como Paulo vai aplicar algumas coisas. Então, eu vou convidar você a olhar para esses versos, capítulo 6, de 6 a 18. Então, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar alguns desses versículos para conversarmos nessa manhã. Eu quero começar com o verso 6, exatamente o verso 6. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Vou repetir, porque eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar da sua atenção nessa manhã. O que está sendo instruído? Quem que é o que está sendo instruído? Você consegue imaginar? Você sabe o nome dessa pessoa? Não, né? Não tem o nome de alguém.
Mas o Paulo está dizendo assim, o que está sendo instruído na palavra, ou seja, aquela pessoa que está sendo ensinada acerca da palavra, certo? Partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Então eu queria que você identificasse aí duas pessoas. Você consegue identificar duas pessoas? Quem são essas duas pessoas? O que é ensinado e o que ensina. Tudo bem? Você consegue ver isso daí? O que está sendo instruído. Essa é a pessoa que está sendo ensinada. Quem o instruiu? Essa é a pessoa que o ensinou. Consegue ver duas pessoas aí, irmãos? Tudo bem? Ou eu estou falando muita bobagem aí? Você consegue identificar? Uma outra coisa que eu queria que você identificasse aí nesse versículo. Instruído na palavra. Você consegue entender? Você consegue entender que o que está sendo instruído na palavra? Na época não existia a Bíblia, que nós chamamos de palavra, certo? Mas o que era isso, instruído na palavra? Que palavra era essa? Jesus, Deus, encarnou, tomou a forma humana, passou a viver entre os seres humanos, esteve sujeito a todo tipo de pecado, nunca pecou, foi morto por causa do nosso pecado, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, voltará para nos buscar. Você entende que essa palavra que está sendo instruída é tudo isso? Você entende isso? Concorda? Se você não concorda, depois você me dá um toque aí, eu converso comigo, com o pastor Gerson. Mas eu quero que você entenda que nesse versículo nós temos estes elementos. Eu quero tratar de algumas coisas aqui. Então, o que está sendo instruído na palavra acerca de Jesus, aquele que instrui, é outra segunda pessoa, sobra um pedaço aí, ó, então uma responsabilidade daquele que está sendo instruído. Qual é a responsabilidade daquele que está sendo instruído, Marjorie? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Dá uma olhada no verso 6 aí. Ajuda ela, Lucas, pode ajudar. Hã? Compartilhar o quê? Então você entendeu o que? Quem está sendo instruído precisa compartilhar o quê? Todas as coisas boas. Quando a gente olha para esse texto aqui, quando a gente olha para a versão no português, o que vem na nossa mente? Que quem recebeu vai ter que compartilhar, não é? Mas aqui o texto diz assim, com quem recebeu a palavra, tem que compartilhar com quem o instruiu. Espera aí, entendeu o que está escrito? Aquele que recebeu a palavra, se eu só olhar para o português, vai ter que compartilhar com quem o instruiu. Estranho, não é? Por quê? Se eu recebi de alguém, por que eu vou compartilhar com ele a mesma coisa? Você consegue ver isso aí na sua versão em português? Sim ou não? Sim? Sim, Márcia? Hein, Márcia? Não cutuca a Sara não, Márcia. É você, Márcia. Você consegue ver isso? Gabriel, você está entendendo isso? Irmãos, nós temos que começar a olhar para a Bíblia e começar a entender a Bíblia. Porque senão vai vir gente falando bobagem e nós vamos aceitar a bobagem. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que pode isso, que pode aquilo, que nós temos que adaptar, que nós temos que atualizar, e aí nós vamos ter que aceitar a bobagem. Então, você hoje precisa se desafiar a começar a entender a Bíblia. Olha que estranho então quando a gente olha no português. Quem recebe a palavra, tem que compartilhar a palavra com quem o instruiu. Você entende a estranheza disso? Agora, quando eu vou no grego, no grego, compartilhar, roinoneo, não presta atenção na expressão, não, tá? Mas estou transliterando aqui o grego, que é o H-O-I-N-O-N-E-O. Significa partilhar, compartilhar.
o quê? Sustento, irmãos. Pastor, que estranho. O Paulo está dizendo, como ele disse lá também na carta aos Romanos, anota aí para você verificar, para ver se eu não estou falando bobagem. Romanos 15, 27, Paulo diz assim: eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Paulo estava falando aqui para os judeus que ele iria partir para Jerusalém, para levar uma oferta para Jerusalém, que a igreja em Jerusalém estava sofrendo muito. E Paulo então fala da responsabilidade dos romanos também, de compartilhar, dos romanos que receberam, ajudar no sustento, na oferta para a igreja de Corinto. Então o que o Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 6, no verso 6 do capítulo 6, é da responsabilidade daquele que recebe a palavra, participar do sustento daquele que a entregou. Do que é que nós estamos falando? Participar do sustento, irmãos. Fala aí, Marjorie. Participar do sustento. Ajuda, Vilma, pode ajudar. O que é participar do sustento? Hã? Grana. A gente não gosta de falar disso, né? A gente acha que isso daí é uma linguagem lá daquela igreja lá que a gente... Mas é grana, participar do sustento. A estrutura da época, eclesiástica da época, é diferente da estrutura de hoje. Tá? Na estrutura da época, então o Paulo estava incentivando as pessoas a ajudar aquele que tinha o trabalho dele, era de pregar a palavra. Então, colabora de alguma maneira com essas pessoas. Hoje a gente tem uma igreja, uma estrutura, não tem? O que é que vai acontecer no último domingo desse mês aqui? Quem lembra? Dia 26, domingo pela manhã. Assembleia do quê? De aprovação ou não das contas da igreja do ano passado. Você dá a sua oferta, você dá o seu dízimo, o conselho na figura do tesoureiro administra isso, investe, gasta onde entende que tem que gastar. Mas nós nomeamos pessoas que vão verificar se tudo o que o tesoureiro fez, todas as contas pagas, as entradas, saídas, tudo aquilo lá, está correto. E essa comissão vai dizer para a gente, está certo, a conta está aprovada. Ou não, tem que observar isso, tem que acertar aquilo. Então, a nossa estrutura eclesiástica é diferente da época, não tenho dúvida disso. Mas o que é que eu olho, qual é o princípio que vale para sempre aqui? Enquanto Jesus não voltar, qual é o princípio que vai valer para sempre, meu irmão, minha irmã? A nossa responsabilidade do sustento da igreja. Está me entendendo? Você consegue verificar, você consegue entender isso no texto bíblico? Porque se você estiver entendendo alguma coisa diferente, você fala. Nós aqui temos essa liberdade. Então, a primeira coisa que o Paulo vai tratar nessas considerações finais, diz respeito ao sustento da estrutura que existia na época. Isso vai valer até quando, essa responsabilidade? Até quando Jesus voltar ou até quando eu morrer. Se você está tendo contato com essa verdade pela primeira vez, meu irmão, você vai ter que fazer uma avaliação. É isso mesmo? Não é? Será que é verdade? Será que não é? Concluído isso, qual vai ser o seu outro grande desafio? Eu estou cumprindo ou eu não estou cumprindo a palavra de Deus? Todo texto bíblico, todo o ensinamento bíblico, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Eu estou cumprindo ou não essa verdade bíblica? Mas para você não dar uma de louco agora e falar com você mesmo, fala com o seu irmão aí do lado. Você está cumprindo essa verdade bíblica? Você que está sozinho aí, está cumprindo essa verdade bíblica? Isso é uma resposta sua.
Segundo ponto que eu quero conversar com você. Segundo ponto. Deus não é bobo. Fala para quem está do teu lado aí, ó. Deus não é bobo. Das ofensas do meu tempo de criança, a mais leve que eu lembro, era chamar os outros de bobo. Das ofensas da minha época de criança. Ah, fulano é bobinho. O que você queria dizer com isso? Que aquela pessoa tem uma certa ingenuidade, ou é ingenuidade, ou ele de repente tem algum probleminha lá. Na minha época era toda uma terminologia que hoje já mudou tudo, e se de repente você falar aqui, a gente corre o risco de ser preso, inclusive, né? Mas na minha época de criança, a ofensa mais leve que a gente podia usar para alguém era: ah, você é bobo, é bobinho. Você é ingênuo, você não entende as coisas, todo mundo te engana, não é assim? Aquela pessoa bobinha era enganado por todo mundo. Por que Deus não é bobo? Ou o que é que o Paulo diz a respeito disso? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Verso 7. Verso 8 agora. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus irmãos, aqui Paulo faz duas afirmações do tipo proverbial. Lembra lá do livro de Provérbios, que a gente já viu algumas coisas, já viu alguns provérbios, né? Essas duas afirmações aqui do Paulo, ela tem esse estilo proverbial. E ela carrega em si a declaração do provérbio e a consequência. E o próprio Paulo explica essa declaração, a partir do verso 9. Aliás, do 9. Ele continua, né? A aplicação, ela continua. Então, olha só que interessante. Deus não é bobo. Não se zomba de Deus. Ou, usando uma linguagem mais, né, humana, não se tira sarro de Deus. Já viu aquelas pessoas que de repente têm mania de ironizar, de fazer chacota com tudo e com todos? Tem gente assim. Então, tudo para ele é motivo de chacota, tudo é motivo de ironia. Mas o Paulo está dizendo assim: não se enganem, preste atenção. O Paulo está dizendo para as igrejas da Galácia: não se enganem, não acreditem nisso. De Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá para a vida eterna. E o próprio Paulo explica essas duas declarações proverbiais no verso seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O Paulo está apresentando aqui uma diferença do que é carnal e do que é espiritual. O carnal é tudo que tem a ver com as questões da materialidade, dos desejos humanos. Você tem desejo, irmão? Tem desejo, sim ou não? Sim. Tem desejo. Alguns são ok, outros complicados. Alguns eu posso falar aqui, e outros é melhor não falar. Você tem desejo de comprar, de adquirir alguma coisa? Sim ou não? Sim. É um desejo material, carnal, humano, nesse sentido? É. Ele é errado? Não necessariamente. Ele é certo? Não necessariamente. Vai depender a predileção, a dica, a tônica que eu vou dar da minha vida para aquilo. Eu quero comprar uma casa, então todos os meus esforços, eu não quero saber de mais nada. Eu deixo de lado família, o relacionamento familiar,
e só quero juntar o dinheiro para comprar aquela casa, aquele bem, aquele negócio, aquele... Aí, o que é algo que não tem problema em si, acaba tendo problema por causa da dedicação que a gente dá. Né? Então, o que é que você planta no sentido material? Então, tudo que você plantar no sentido material vai ser destruição. Em que sentido? Em que sentido? Vamos voltar àquela TV de 65 polegadas? Lembra dela? Nós já conversamos aqui. Então, eu envido todos os meus esforços, eu faço uma prestação, e eu compro essa TV. Essa televisão, o que é que vai acontecer com essa televisão? Durante um tempo, ela vai me dar uma alegria, uma satisfação, não vai? Mas o que é que vai acontecer com essa televisão daqui 5 anos? Se ela for muito boa, o que é que vai acontecer com ela? Vai acabar. Então, o que é humano, o que é material, ele acaba. Isso estou falando de um bem. E dos desejos sexuais, contrários à palavra de Deus, vão levar à destruição, vão dar problema, vai acabar com a gente. O que é da carne vai resultar em destruição. Você consegue entender isso, meu irmão? Está claro isso para você? Bom, se está claro, por que a gente não faz? Perdão, não está escrito isso aqui, mas vamos lá, continuar. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que Paulo está falando? Eu tenho as coisas humanas, carnais, materiais, que acabam em destruição. Vão acabar. O bem acaba, ele é destruído, você não vai ter para sempre uma televisão. Ela vai acabar uma hora, vai estragar. E as questões também voltadas para a carne, os desejos, Paulo trata um pouco disso, os desejos da carne, aquilo que são do ser humano. Agora, o que é tratado, semeado e plantado no Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Fazer a vontade de Deus é algo da carne ou do Espírito? Isso redunda em quê? Vida. Redunda em vida. Fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus. Tudo que a gente fizer aqui, isso vai redundar para a vida eterna. Paulo ainda diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Eu já cansei de fazer o bem para aquele fulano, para aquela família. Já ouviu isso? Já ouviu? Cansei. E qual a orientação do Paulo aqui? De Deus através do Paulo, né? A gente não pode esquecer disso. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Fazer o bem é algo carnal ou é algo espiritual? É espiritual, tem um reflexo na vida da gente. E o verso 10, que o Paulo termina então essa explicação aqui, ó. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O Paulo agora ele traz um outro detalhe aqui. Devemos fazer o bem sempre, não podemos cansar. Em especial a quem? Família da fé. Quem é a família da fé? Dá uma olhadinha para trás, você que está aqui na frente, olha para trás. Olha para trás. Você que está aí atrás, olha para frente também. Essa é a família da fé. Essa é a família da fé. Você não pode desanimar de fazer o bem, em especial para essas pessoas que é da família da fé. Mas fulano, pastor fulano, fulano é dose, fulano... Não desanima. Faça o bem. Não desiste. No tempo certo, Deus vai premiar essa sua atitude, esse seu comportamento. Quero terminar com não perturbem. Pode falar aí, bem alto. Não perturbem.
Interessante isso, né? Verso 17, o Paulo vem assim, sem mais, né, já está terminando, que ninguém me perturbe. Olha que interessante que o Paulo falando. É o Paulo que está falando, hein? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Para a gente entender é no penúltimo versículo, é o penúltimo parágrafo aí da carta que o Paulo está fazendo. Olha que mal educado ele, terminando com um negócio desse, interessante, né? Você poderia falar, o Paulo aqui está mal educado, está meio... Mas vamos entender esse ninguém me perturbe. A gente tem que voltar para o verso 11, quando, por exemplo, Paulo diz assim, vejam, com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Dizem os estudiosos que a maioria das cartas escritas pelo Paulo, na realidade, eram ditadas por ele, certo? Não muda nada. Então, alguém que a gente não sabe o nome, né, escrevia para o Paulo, porque ele tinha problema de visão. Provavelmente, alguém diz aí, vista cansada. O que é vista cansada? Para você, alguém com vista cansada, sem óculos, se você reparar, ele escreve grande, letra grande, para ele poder mesmo enxergar. Então, dizem os estudiosos que o Paulo ditava a maioria absoluta da carta, mas chegava no finalzinho, ele queria terminar. E aí ele faz então essa observação aqui, no verso 11, vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. E aí a gente olhando a partir desse verso 11, a gente vai vendo o argumento do Paulo. No verso 12, por exemplo, o Paulo lhe dá uma resumida assim, ó, que história é essa de vocês quererem causar boa impressão, ou impressão exterior? Por que circuncidar? Né? Verso 12, todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, ou seja, essas pessoas que querem apresentar exteriormente o que fazem de bom, o que fazem correto, eles querem que vocês se circuncidem, eles querem essa questão exterior, é isso que eles querem só. O verso 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei, ou seja, aqueles que ficam insistindo na questão da circuncisão, que querem obedecer esse aspecto da lei, cutuca quem está do teu lado e fala assim, acorda aí, o pastor está vendo, pode cutucar, cutuca quem está do teu lado aí, todo mundo cutucando todo mundo, vai para ninguém achar que, Marcelão, você está sozinho, tudo bem, Marielle também está sozinho, Cláudia também está sozinha, esses que querem a circuncisão, nem eles cumprem todos os aspectos da lei, ele cumpre um da circuncisão. Vocês lembram quantos mandamentos existiam da lei? Eu já falei aqui, 613. A Neuza, como diria no jogo como é que é lá aquele jogo lá? Acertou a centena, faltou a dezena e a unidade. É jogo de matemática, tá bom? Vocês ficam pensando bobagem aí, é jogo de matemática, que a Sara tem, quando eu estudo com a Sara, tem uns joguinhos lá para a gente aprender, centena, dezena, vocês estão achando que é jogo do bicho, né? Não é. Então, lei, tinha 613 mandamentos. 365 eram negativos, não façam. Ou seja, você tem um por dia do ano para você não cumprir. Entendeu aí? Dos 613, eu tenho 365 que são mandamentos negativos, não poder fazer e tal. Se a gente for cumprir esses aí só um por dia, oi? Não, é fácil? Ah, que bom. Que bom, esse era o raciocínio do judeu, é fácil, né? É fácil. É claro que eu não teria um só para cumprir no dia, naquele dia
eu teria que cumprir os 365 mandamentos negativos, né? Os 365. Eu não poderia fazer um monte de coisa naquele dia. E a gente tem, então, se tem o 365 negativo, se a minha conta deu certo, eu tenho 248 positivos. Fazer isso, fazer aquilo. Fazer a circuncisão é um dos 248. Ser circuncidado. Não comer carne de porco. Alguém conseguiu cumprir esse mandamento essa semana que passou? Hã? Alguém não? Você não comeu carne de porco? E presunto? Também não? Presunto? Bistequinha, lombinho? Que bom. É gosto, né? Eu fui uma vez na Caixa, fui almoçar com um colega de uma... Ele era da igreja adventista, é ainda da igreja adventista, e nós na fila para pegar churrasco, né, aquela carne, aquela coisa, e ele me pega lá um copa-lombo. Eu olhei para o copa-lombo na bandeja dele, e ele adventista. Aí eu entrei em crise. Eu falei, deixo ele pecar ou não? Deixo ele pecar ou não? Deixo ele pecar ou não? Aí por fim eu falei, ô meu querido, né? Isso é carne de porco. Ele ficou louco, Itamar. Eu falei, é carne de porco. Já comi tanto. Eu falei, então é melhor você tirar. Se você quer cumprir lá, tira da sua bandeja e para de comer, porque é carne de porco. Ele não sabia que era carne de porco. Então, ele comia, estava descumprindo a lei, né? Então, o Paulo, ele está dizendo aqui para essas pessoas, né, que vocês estão tratando a questão exterior. Então, parem de ficar pegando no meu pé. Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Não atormenta a minha vida. Vocês fazem isso, vocês que insistem, que querem a circuncisão, vocês mesmos não cumprem todos os aspectos da lei. Para com isso. E no verso 15, ele é o resumo do resumo. De nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Então, irmãos, esses são aqui o final da carta do Paulo aos Gálatas. É o resumo de tudo. É a aplicação de tudo que ele argumentou e falou e tratou. Nós terminamos um livro. Nós terminamos de estudar mais um livro. Bastante tempo, né, Gerson? Ficamos. Não dá para a gente dizer que foi corrido, não. Fomos trecho por trecho, conversamos trecho por trecho acerca da carta de Paulo aos Gálatas. Vem a grande... Pode falar, Neuza, o que é? Isso, a Neuza está numa versão arcaica, antiga. Isso, mais bonita, né, Neuza? Nem o ser circuncidado ou não, nem a circuncisão ou a incircuncisão. O que vale é ser nova criatura. É isso que o Paulo está falando. Essas coisinhas que vocês querem, que os judaizantes queriam, maravilha, vimos isso. E aí vem aquela pergunta teológica de, não posso nem dizer que é 2 palavras, né, porque é tão curtinho. Vocês lembram da pergunta teológica que a gente deve fazer depois de todo o texto bíblico? Lembra ou não lembra? Qual é? E daí? E daí? Eu li, eu vi, eu aprendi, eu entendi. E daí? E daí? Eu aplico isso na minha vida ou não? Isso reflete no meu dia a dia, nos meus atos, no meu namoro, no meu casamento, na minha tentativa de namoro. Isso vai refletir? Entendeu aí, para quem está tentando namorar, né? Vocês entenderam, né? Então, isso reflete esse comportamento meu ou não? Eu aplico isso na minha vida ou não? Namorados, tentativa de namoro, casados. ...93 anos de idade.
Você sabe quem está fazendo quem fez 93 anos essa semana? Hã? Sabem quem fez? Vocês acham que tem alguém aqui que tenha 93 anos de idade? Hã? Tem ou não tem? Ela quem, Dona Ivone? Ela! Ah, muito bem. Quem lembra o nome dela? Começa com G e termina com Na. No meio tem o Jesulina, né? 93 anos de idade. É a única que pode falar assim, eu não preciso cumprir mais isso. É verdade, Dona Jesulina? É verdade ou não? Não é verdade. Dona Jesulina, com 93 anos de idade, tem que cumprir tudo que está na Bíblia. Tudo. Absolutamente tudo. Então, meus irmãos, depois vocês... Hã? Jesulina com J. Eu falei com G? Nada, Nelson. Você que entendeu errado. Está no áudio aí, está gravado, é só olhar. Jesulina com J. 93 anos de idade. Não é porque ela tem 93 anos de idade, teve uma vida diante de Deus, uma vida com lutas, dificuldades, desafios, que agora ela vai falar assim, eu estou liberada de cumprir tudo isso. De jeito nenhum. Absolutamente. Absolutamente. Então, meu irmão, a Bíblia está aqui. E daí? Você cumpre? Você bota em prática? Você faz? Fica o desafio para cada um de nós. Teve uma outra pessoa que fez, uma pessoa, pode ser, posso chamar de pessoa, que fez aniversário nessa semana também. Uma pessoa jurídica. A IPI do Parque Itajaí. Vocês entraram lá, quantos anos a igreja fez? Vamos ver se você prestou atenção no que estava escrito lá. 26 anos de idade. Que dia que ela fez aniversário? Que dia? De que mês? Ah, vocês estão demais, hein? 9 de março, a nossa igreja completou 26 anos de organização, porque antes ela já existia, né? Tinha um povo aqui, trabalhando e lutando aqui. Então, de organização, quando ela se tornou e ganhou a independência como denominação, 26 anos. Eu espero que, como igreja, façamos 93 anos, espero que Jesus volte antes, né? Mas, se um dia fizermos 93 anos, eu espero que nós tenhamos a lucidez da Dona Jesulina. Né? A clareza de conhecer e saber quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, e o que Ele quer que a gente faça. Né? Bater um papo com a Dona Jesulina, você vai ficar admirado dessa capacidade, dessa lucidez da Dona Jesulina. Então, como igreja, a gente consiga também chegar. Mas, para isso, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Nem vou perguntar se você está tocando aquele propósito de ler a Bíblia num ano, se você já leu os seus 4 capítulos de ontem, né? Porque hoje você tem um dia inteiro para ler. Pode falar, eu vou ler à tarde. Mas espero que você tenha lido e que esteja atualizado. Tá bom, meu irmão? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, muito obrigado, porque no Brasil ainda temos a liberdade de te louvar, te adorar e de te servir, ó Deus. Que nós possamos aproveitar de fato e de verdade esse tempo e viver, colocar em prática nas nossas vidas tudo o que a Tua palavra nos ensina. Obrigado porque a Tua igreja completou mais um ano de vida. Obrigado porque Dona Jesulina completou mais um ano de vida. Deus, continue a derramar a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida desta igreja, sobre a vida da Dona Jesulina, sobre todos aqueles que completam, a Deus, aniversário. Nós te agradecemos. Continua conosco nas salas de escola dominical, para que possamos continuar aprendendo a Tua palavra, para colocá-la em prática. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.